Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira. Até 1h da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados. Interaja pelo 973350038. De novo, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. A gente apresenta aqui, primeiramente, a Ana Paula Yasbeck. Ela é educadora, mestre em educação, especialista em educação de crianças de 0 a 3 anos, diretora do Espaço ECOA em São Paulo. Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Espero ter uma boa conversa aqui. Obrigado pela presença, pela colaboração aqui com o programa Gente que Fala, Ana Paula. Também a gente vai apresentar outra convidada nossa, Lisandra Barbiero, jornalista, escritora. Ela é especialista em neurociências do comportamento, pós-graduanda em educação infantil, integra o GT, Grupo de Trabalho de Afinidade e Raça do Senado Federal. Tudo bem, Lisandra? Tudo bem, Mauro. Eu quero cumprimentar também todos os participantes e aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo programa Gente que Fala. Obrigado pela presença. Cris Frade, também com a gente, pedagoga e educadora ambiental. Cris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar dessa conversa. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E o Fabrício Garcia, empresário, professor, palestrante, sócio fundador e CEO da plataforma Questione. Tudo bem, Fabrício? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem, Mauro? Boa tarde aos colegas aí de bancada, boa tarde aos ouvintes. É uma grande satisfação estar com vocês novamente. Olha, gente, 12:03 agora, a gente preparou para a nossa audiência hoje um programa especial sobre educação. Portanto, os educadores aqui, presentes aqui, especialistas para essa nossa conversa, mas fomos pegos de surpresa aí pela manhã com a notícia da morte de Rita Lee, então a gente vai fazer uma abertura falando da Rita Lee por aqui, prestando as homenagens a ela e ouvindo aqui um pouquinho o que cada um tem a dizer sobre a maior estrela do rock brasileiro. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira. Como eu destaquei, morreu... A notícia foi agora de manhã, mas ela morreu ontem à noite na casa onde vivia com a família, aos 75 anos de idade. Rita Lee lutava contra um câncer de pulmão desde 2021, vinha fazendo tratamentos contra a doença. Rita Lee ajudou a incorporar a revolução do rock à explosão criativa do tropicalismo com os Mutantes e criou canções na carreira solo com enorme apelo popular, sem perder a liberdade e a irreverência. Sempre moderna, foi referência de criatividade e independência feminina durante os quase 60 anos de carreira. Sobre o velório, será aberto ao público amanhã no planetário do Parque do Ibirapuera. A informação da família de que o corpo será cremado, era um desejo de Rita Lee que o corpo dela fosse cremado e essa cerimônia será particular. Bom, eu começo a respeito desse tema. Ana Paula, como eu destaquei aqui na nossa nota, sempre moderna, referência de criatividade, independência feminina durante os quase 60 anos de carreira. Indiscutível isso, né? Independência feminina, como ela foi referência nesse ponto de afirmação feminina, dando exemplo, isso na música, dando exemplo para as mulheres em outras áreas. Sim, com certeza, né? A Rita Lee, acho que ela fez parte aí de uma grande geração e várias gerações aí, e que trazendo mesmo um modelo diferente, né? Não convencional de relação de família, de um cuidado com a cultura e uma subversão muito positiva que eu acho que é necessária para a vida da gente, assim.
Cris, tuas palavras sobre Rita Lee. Quando eu recebi a notícia, eu lembrei de um comentário que uma irmã minha fez. Eu tenho uma irmã que também é paciente oncológica e tem um tumor no pulmão, e ela leu o livro da Rita Lee. E eu lembro dela lendo o livro da Rita Lee, sempre comentando comigo a cada página, e ela falava assim: ela viveu intensamente, ela experimentava muitas coisas, ela era alegre, ela era ousada, ela queria, ela ia atrás e procurava e testava. Então, essa ousadia e essa alegria é algo que marca muito, né, diante da minha vivência, do que eu posso falar com a Rita Lee. Com certeza ela marcou gerações, né? Então, assim, o que eu posso falar é de ver o ânimo que a minha irmã comentava ao fazer a leitura e que me remeteu realmente ao que eu via, né? A alegria dela, essa expressão calorosa, alegre, sorridente. Então, é isso que fica. Lisandra, qual a grande marca deixada por Rita Lee, seja do ponto de vista, né, da mulher Rita Lee, seja do ponto de vista da artista, da cantora e compositora Rita Lee? Eu acho que a Rita Lee é essa explosão, né? Ela é a rebeldia da coragem. A coragem de falar em pautas que não eram ditas naquele tempo. Então, ela falou sobre liberdade sexual feminina, ela abriu caminhos, portas para o movimento feminismo no Brasil ter muito mais coragem, muito mais voz. Para mim, ela é rebeldia da coragem, uma referência para mim enquanto mulher, enquanto cantora, enquanto feminista também. Fabrício, eu vejo aqui na capa do UOL a seguinte manchete: o UOL se despede da Rita Lee dizendo: agora faz falta você, né? É claro, uma alusão aqui à música de Rita Lee e Roberto de Carvalho, agora só falta você, enfim. Essa manchete nos remete ao seguinte: os nossos ídolos estão indo embora, na verdade. Então, agora faz falta você, como tantos outros também já fazem falta. Seu entendimento? Eu acho que fecha aí uma grande página da história musical brasileira, né? Quando eu penso em Rita Lee, eu penso nos Mutantes, quando tudo começou, junto com o genial Sérgio Dias Batista, um grande gênio da música. Então ela começou ali a carreira, e com álbuns incríveis, reconhecidos internacionalmente, né? E tem todo... Eu acho que essa história musical é uma história muito rica, muito importante para a nossa cultura, e a morte de Rita Lee representa um pouco que o fechamento dessa linda história musical brasileira, que eu não sei se vai se repetir algum dia algo parecido, mas fica aqui a nostalgia musical em torno de toda essa história da Rita Lee. Muito bem, 12:08. Ficam aqui os nossos sentimentos, né, da equipe do programa Gente que Fala, a família de Rita Lee, aos amigos, fãs-clubes, enfim, e que ela seja recebida aí, que o caminho espiritual dela esteja aberto para nessa nova etapa, né? Que a gente, todo mundo um dia vai passar, evidentemente, e que a gente deseja muita luz no caminho da Rita Lee e muita paz espiritual para toda a família, para todos os fãs e para todos os amigos. Vou abrir aqui a outra ficha aqui para a gente seguir com a nossa conversa aqui, entrando definitivamente no nosso assunto, na nossa pauta sobre educação. Olha, pessoal, 28 de abril agora foi celebrado o Dia da Educação, né? E é sempre um momento, não só naquele dia, né, do Dia da Educação, é sempre um momento da sociedade discutir o papel da escola diante dos desafios contemporâneos do Brasil e do mundo, né? Estudos e experiências demonstram que a tradicional sala de aula não é a opção que mais incentiva crianças e adolescentes a se desenvolverem. A educação no mundo atual exige um olhar para o ser humano de modo integral, incluindo suas habilidades socioemocionais e cognitivas. Além disso, as escolas precisam estar envolvidas na educação ambiental e na inclusão da diversidade em todos os níveis de atuação. Ana Paula, para repercutir esse ponto aqui da nota, estudos e experiências demonstram que a tradicional sala de aula não é a opção que mais incentiva crianças e adolescentes a se desenvolverem. Estamos num limbo aqui, pensando que existe a necessidade de se atrair o aluno, o estudante, de uma outra maneira, e não mais só por meio da sala de aula?
Então, eu acho que não é um limbo, e sim uma necessidade, né? A gente precisa entender, a escola durante muitos anos ela ficou fechada nela mesma, como se somente o saber cognitivo pudesse ser algo a ser valorizado e transmitido. E já há algum tempo a escola vem percebendo que tem que se abrir. A escola é um pedaço da sociedade, é um extrato, e que precisa haver uma permeabilidade, ela não pode estar fechada nela mesma, porque senão as coisas estariam ali fechadas dentro daquelas barças que ficavam nas bibliotecas com as suas capas bonitas, encadernadas, né? E a gente vive um momento em que as informações e as relações elas estão ampliadas, então a gente precisa que a escola leve isso em consideração e considere que os alunos eles são sujeitos, eles são pessoas que estão ali, que fazem parte desse processo de ensino e aprendizagem, eles não são pessoas pacíficas que estão ali esperando os conteúdos chegarem até ele. Eles pensam a respeito disso e eles se relacionam com os conteúdos, se relacionam entre si. Então, quando a gente pensa numa escola integral, a gente pensa numa escola que está olhando para esse indivíduo, para esse ser humano, e que tem demandas diversas, demandas a depender da faixa etária, né? Demandas lúdicas, demandas afetivas, demandas cognitivas, demandas relacionadas ao seu corpo, à sua relação com os espaços, né? E a escola precisa tratar disso, ela não está ali com uma cabeça que vai ser preenchida de coisas e que essa cabeça, então, depois dali, vai poder realizar ações ou demonstrar aquilo que aprendeu. Não, ela está ali com pessoas, sujeitos ativos que estão se formando e que estão trazendo necessidades ali de entender esse mundo, entender as relações. Então, essa permeabilidade ela é necessária e a escola precisa oferecer tempo para isso, né? Então, quando a gente fala de uma escola integral, a gente está falando de uma escola não somente que tem o tempo ampliado ali, a noção de tempo de 8 às 16 horas, 7, 8 horas, 9 horas de trabalho com as crianças, mas de tempo para as aprendizagens acontecerem, né? Então, a escola, durante grande parte aí da sua trajetória, concentrou em 4 horas ações que são impossíveis de serem concentradas em 4 horas, e esquecendo que tem ali crianças, uma infância a ser vivida, um jovem se descobrindo na sua relação. Então, quando a escola amplia seu tempo de atuação, ela também amplia a possibilidade desse jovem e dessa criança interagir. Agora, Ana Paula, você destacou que a escola precisa atender essas demandas. E uma coisa é precisar, outra coisa é conseguir. Está conseguindo, principalmente a escola pública, tem um chão enorme aí a ser caminhado. Sim, com certeza, né? A gente tem aí, quando a gente fala de escola, a gente tem que falar de escolas, falar de um plural, porque a gente tem desde as escolas que não tem nem condição, não tem nenhuma cadeira para receber o seu aluno, e escolas que estão ali completamente cheia de recursos e de possibilidades, né? Então, precisa haver políticas públicas que favoreçam a escola uma ressignificação do seu funcionamento e precisa haver um investimento muito grande na formação do seu quadro docente, de professores e professoras, né? Então, havendo esse investimento e o poder público atuando, eu acho que a gente consegue caminhar bastante, mas é um percurso longo.
Lisandro, o seu entendimento, o papel da escola diante dos desafios contemporâneos. A gente sempre ouve falar, né, dos mais velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, o quanto, vou insistir aqui na escola pública, o quanto a escola pública era eficiente e era o exemplo, né, no ensino básico, no ensino fundamental, e o que foi que aconteceu com o passar do tempo para que esse quadro se invertesse completamente, né? Eu acho que, assim, principalmente nós estamos vivendo um tempo nós vivemos um tempo de muito retrocesso na educação, principalmente na educação infantil, com incentivos de recursos. Acredito que agora nós vamos ter um novo caminho para trilhar, porque a escola ela também é a base da nossa sociedade. Então, ali nós estamos formando pessoas, nós estamos formando crianças para exercerem a sua cidadania. Então, é necessário que o poder público, que a sociedade civil, né, volte a sua atenção novamente e que invista na base, como a Ana Paula aqui defende, né? O investimento tem que ser feito na base e tem que ser construído isso. Então, eu acho que é necessário voltar esse olhar para a educação inicial, principalmente nos primeiros anos de vida aí dessas crianças, para que elas realmente entendam qual que é o papel delas no mundo e o futuro que as espera. Cris, e quando a gente fala das deficiências da educação, não por conta dos profissionais, não por conta dos professores, muito pelo contrário, há o desdobramento aí de cada um em relação àquilo que precisa ser feito, em relação ao juramento, né, de cada um pela profissão que escolheram, enfim. Mas o que a gente vê é a dificuldade aí de entendimento, né, por parte do poder público, né, das políticas públicas adequadas para a boa execução da educação, né? Sim, infelizmente existe, isso é fato, né? Isso é fato. E o professor tem aí um desafio muito grande, porque nós somos responsáveis por formar pessoas que possam transformar, que possam mudar, que possam se posicionar. E nós precisamos ter esse encorajamento, precisamos estar firmes nessa missão. E aí, quando o poder público não vem fazendo a sua parte, fica muito mais difícil para o professor. E nós estamos formando pessoas, então, para formar pessoas, nós precisamos estar bem, precisamos estar cientes daquilo da tamanha responsabilidade a nossa. Então, realmente é um desafio muito grande. Fabrício, e de pensar que a formação de um professor nasce na escola, com outro professor, ele precisa sair de lá bem formado. A gente está vivendo um momento bem estranho, vamos dizer assim, né? O papel da escola na nossa sociedade, ela não está ainda, quando eu falo nossa sociedade, a sociedade ocidental, principalmente, porque no Oriente as coisas andam um pouco diferente. Então, a escola ela tem adquirido um protagonismo que eu creio que seja exagerado, porque a educação é um processo que envolve múltiplas dimensões. Então, você tem a dimensão cognitiva, você tem a dimensão psicomotora, você tem a dimensão socioemocional, isso sem falar da questão transcendental. E eu creio que a escola não tem como abarcar tudo isso integralmente, e nós, como sociedade, estamos colocando quase tudo nas costas da escola. Isso é um perigo, tá? Porque cada ator nesse processo tem seu papel. A escola deve ter o seu papel, mas a família também tem que ter o seu papel. Não tem como a gente praticar uma educação de qualidade sem a família apoiar em casa. A gente já sabe que crianças com famílias desestruturadas, ela, por melhor que seja a escola, ela não vai ter um desempenho adequado. Você tem um papel da sociedade como um todo. Como é que a sociedade se coloca em cima de tudo isso? E aí vem a questão da valorização do professor. Quer dizer, o professor está inserido dentro da escola, mas como é que a sociedade olha para o professor? Quando a gente pega a melhor educação do mundo hoje, que é a de Singapura, mas a do Oriente, de uma forma geral, eles estão trilhando esse caminho. Toda a sociedade participa ativamente da educação, as famílias estão engajadas, é um processo muito amplo de educação, não é apenas a escola, e o professor é super valorizado. É uma profissão linda e que tem uma valorização completamente diferenciada da sociedade.
Então, hoje a gente não consegue atrair as melhores mentes para serem professores, não só por uma questão financeira, mas também por uma questão de reconhecimento social dessa profissão. Então, eu acho que o problema é mais complexo do que simplesmente a gente investir na escola. Claro que investir na escola, melhorar a escola é importante, mas a escola não vai resolver tudo sozinha. Ou cada ator assume o seu papel, ou a gente vai continuar patinando na educação, como a gente está patinando há 40 anos aqui no Brasil, principalmente. Então, é um assunto muito sério, muito grave, e que me preocupa bastante que isso continue dessa forma. Ana Paula, para a gente fechar esse tópico e pegando um gancho aqui na fala do Fabrício, esse ponto aí do entendimento das famílias em relação à educação. Como é que a sociedade está vendo o trabalho do professor, ou as famílias, né, nessa sociedade, aquelas que não entendem o seu papel de que a família educa e a escola ensina. Se jogar tudo nas costas da escola, não é o caminho mais adequado para a resolução dos problemas. Então, eu acho que assim é papel da escola atuar junto com a família, né? A família ser vista como uma parceira e não como uma antagônica, inclusive para poder romper com essa visão de que cabe somente à escola. Quando a gente estabelece essa parceria com as famílias, a gente consegue instituir o diálogo, e ao instituir o diálogo, muitas coisas caminham, né? A escola ela não pode se furtar do seu papel de educadora. Então, as famílias elas estão ali pensando com as suas possibilidades, com aquilo que é dito para elas, o que cabe a elas, o que cabe às escolas, e uma dificuldade mesmo, porque educar uma pessoa é uma tarefa para a vida inteira, né? A gente às vezes acha que é só o bebê que a gente tem que educar, as crianças pequenas, e não, a gente educa a vida inteira. E então a escola ela assume um papel muito, muito significativo e importante, e quando está nessa parceria com as famílias, de convocá-las e de torná-las bem-vindas, porque eu acho que muitas vezes as famílias são vistas como antagônicas e não bem-vindas nos espaços escolares, e isso aí só vai dificultando. É óbvio que a gente também tem que colocar limites, dizer o que cabe a cada um dos agentes, né? Então, isso é uma coisa fundamental, mas cabe a gente essa convocação e parceria com as famílias. 12h23 agora, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui, inovação nem sempre é sinônimo de melhoria. Para alguns especialistas, precisamos refletir sobre as práticas ditas inovadoras que estão sendo aplicadas, pois, na verdade, muitas delas não geram resultados tão bons quanto as práticas mais tradicionais. Segundo eles, nós estamos, muitas vezes, simplesmente trocando o que já é aplicado e que já está na educação há muitos anos em diversos países, ao invés de aplicarmos aquilo que está funcionando e testarmos com calma aquilo que é novo. Fabrício, essa questão da inovação na educação, a gente foi forçado a isso também nesse momento da pandemia, onde houve essa avalanche aí por tecnologia e aceleramos demais, e isso agora está atrapalhando a questão da inovação. Parece contraditório, né, Mauro? Eu trabalho com tecnologia educacional, com inovação educacional, e estou aqui falando que a minha opinião é que a gente deve ir devagar, né? A gente deve ir com calma. Por quê? Né? Por que isso? Existe um movimento, principalmente no Brasil, nos últimos anos, de que tudo que era antigo, praticado nas escolas, na educação de forma geral, não prestava, né? Quer dizer, as pessoas começaram a trocar todos os processos pedagógicos que já foram sedimentados durante séculos até, e que já apresentaram resultados muito bons, por sinal, por novas metodologias, processos que não foram testados, tecnologias novas, né? E que em alguns casos nem tão novas assim são,
né? Mudanças de nomenclatura. Eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, para não se usar o termo EAD, se cunhou o termo ensino remoto, né? Porque o termo EAD já estava meio que saturado no meio educacional, e aí criou-se uma terminologia chamada ensino remoto, que nada mais é do que o uso de uma ferramenta de EAD, tá? No processo escolar. Então, existe um certo faz de conta nesses processos, né? Hoje em dia a gente fala muito em educação continuada, como se isso fosse uma coisa nova. 300 anos atrás já existia educação continuada, né? Antigamente, avaliações de acompanhamento eram chamadas de sabatina. Isso aí já fazia parte do processo de avaliação continuada daquela época. Então, muita coisa que é dita como nova hoje em dia na educação, na verdade, são coisas antigas com nomes diferentes, com nomes novos. Então, infelizmente, há muita demagogia aí quando se fala em novas tecnologias educacionais, novos processos educacionais. E a minha opinião é de que a gente deve usar aquilo que já foi testado e que comprovadamente dá resultado. E tem muita coisa que já foi testada e que dá resultado. E no Brasil, infelizmente, a gente está deixando de aplicar essas coisas para entrar no campo da total inovação, né? Usar nossas crianças, nossos jovens, no ensino superior também acontece, os adultos, usar essas pessoas como cobaia dessas novas tecnologias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vou dar aqui outro exemplo. No ensino infantil, por exemplo, tivemos um movimento muito forte da introdução do uso de telas, né, de tablets, computadores, prefeituras comprando centenas de tablets, gastando milhões para colocar no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. E hoje a gente já tem estudos fortíssimos mostrando que o uso exagerado de telas em crianças menores de 10 anos pode ser extremamente prejudicial. E a melhor tecnologia para essas crianças é o papel, gente. É o papel, né? Então, a gente está colocando coisas que não tinham resultado e que depois se descobre que não tem, e aí a gente retorna ao antigo, simplesmente pelo preconceito contra o antigo que já funcionava. Então, acho que a gente tem que simplificar a vida, usar aquilo que funciona. Muito pelo contrário, não sou contra a inovação, eu sou uma pessoa que trabalha com isso, a gente está inovando o tempo todo aqui na Questione, mas é preciso ter resultado, é preciso verificar se realmente aquela tecnologia, se aquela ferramenta, se aquele método novo que você está utilizando, aquilo tem resultado, e isso não é feito da noite para o dia, demora anos, às vezes décadas, para a gente avaliar se uma ferramenta educacional ela gera resultado realmente. Na educação tudo é muito lento, né? A gente não consegue, porque a gente lida com pessoas, com processos humanos, processos educacionais, eles são avaliados ao longo de um tempo mais longo, não tem como a gente em 1 ano, 2 anos definir se aquilo era um resultado realmente satisfatório. Então, eu acho que precisa realmente, a gente precisa colocar o pé no chão, ter mais responsabilidade do ponto de vista educacional, trazer coisas que esses países, principalmente os orientais, estão utilizando com muito sucesso lá fora, trazer aquilo que funciona para o Brasil. E, claro, testar coisas novas, mas testar sempre com cuidado. Lisandra, em que medida o novo ensino médio é inovação? Em que medida é um preconceito em relação a tudo aquilo que já era feito? Agora, o ensino médio, a implementação do novo ensino médio está suspensa aí por um período, 60, 90 dias, a gente vai ter que entender o que é que vai acontecer. É inovação no sentido de que tudo isso trouxe as trilhas formativas, enfim, uma nova forma de você inserir o aluno do ensino médio ali com vistas ao mercado profissional e tal. Mas também vamos levar em consideração que tudo isso foi pensado lá em 2017, era para começar em 2020 a implementação, não começou por conta da pandemia, e quando começou em 2021, algumas escolas, e agora em 2022, já a realidade é outra, porque teve uma pandemia no meio. Enfim, então, perdeu essa questão de inovação, é um preconceito mesmo em relação ao que existia? Mauro, eu acho que primeiro, assim, para a gente falar de inovação, como falar de inovação quando nós temos aí quase 45% dos adolescentes hoje que estão em escola
da rede pública não tem acesso à internet, não tem computador ou não tem tablet. Como falar em inovação quando nós temos aí que 90% das instituições de ensino público no país não têm acessibilidade, não tem estrutura básica? Então, é preciso realmente repensar todo esse arcabouço, porque falar de oportunidade para esses jovens, quando eles não têm o básico, fica difícil pensar realmente em igualdade de oportunidades. Então, para falar de inovação, a gente tem que entrar também nesse meio, nesse assunto da inovação, na verdade, naquilo que é necessário, naquilo que é básico. Porque, senão, de fato, aí nós vamos ter uma desigualdade no ensino, uma desigualdade nas oportunidades que são ofertadas a essas crianças, que não são as mesmas oportunidades que são ofertadas a todos que estão no ensino particular, na rede particular. Então, para a gente falar de inovação, do ensino, a gente precisa também ter esse olhar mais humanizado para a realidade dessas crianças e adolescentes, principalmente que fazem parte da rede de ensino público das regiões do Nordeste, por exemplo. Cris, você está de acordo com a opinião da Lisandra? Sim, claro, com certeza, é verdade. É preciso ter esse olhar, porque escola pública e escola particular, a gente sabe que existe essa diferença. Então, a gente tem que ter esse olhar mais atento, porque é preciso... Quando a gente fala de educação, a gente está falando de algo muito sério, de um assunto muito sério. Então, falando de tecnologia, falando dessa pandemia que veio no meio, e puxando um pouco a sardinha para o meu lado, a brasa para a sardinha aqui desse lado, a gente sabe que a pandemia interrompeu um processo muito grande. As crianças passaram a ficar dentro de casa e a educação mudou, a maneira de ensinar mudou. E aí, quando a gente fala de simplicidade na educação, de tecnologia na educação, de um novo ensino médio, tem muitas coisas que já aconteciam e a gente sabe que funcionava. Quando vocês ficaram falando, eu lembrei daquele experimento que a gente fazia do feijão. Sabe aquele experimento do feijão que colocava no algodão com água? E a gente sabe que é um experimento que sempre aconteceu, que provavelmente todos os convidados aqui vivenciaram essa experiência, que não é nada tecnológica nem inovadora, mas que a gente sabe que se tornou inesquecível, né? Que todo mundo guarda essa memória, uma memória boa, uma memória bacana. Então, quando a gente olha para toda a educação, talvez o que precise mesmo é a gente ter esse olhar encantador, essa simplicidade e repensar o momento atual que nós estamos vivendo, como que nós podemos fazer para que, de fato, forme pessoas que possam ser transformadoras, né? Ana Paula, seu entendimento sobre o nosso tema e o feijão, hein? Realmente o feijão traz essa memória afetiva, né? E é isso, eu acho que uma coisa que é inovadora na educação, aí juntando um pouco do que a Cris traz, é o contato com a natureza, né? Eu acho que a escola ela se cobriu de coisas que não precisa tanto, um monte de material que é ruim para as pessoas, EVAs e uma estética duvidosa, sendo que a gente devia deixar a escola um pouco mais perene à natureza. Isso é uma coisa que é bastante vista como inovadora, né? E que as relações com as tecnologias, elas precisam ser colocadas nesse sentido, da relação, porque a tecnologia ela pode ser excepcional ou ela pode ser completamente equivocada. Você pode fazer uma coisa incrível ou uma coisa completamente banalizada e que desconsidere a inteligência dos sujeitos. Quando a gente lida com as tecnologias em relação aos indivíduos, aí a gente consegue pensar em um monte de coisas que são inovadoras ou coisas que não são inovadoras, mas que perpassam ali, né? Quer dizer, o papel, ele realmente foi uma tecnologia criada e necessária para a vida, né? A gente representar coisas, escrever e desenhar num papel é uma coisa incrível. É o inovador dentro do tradicional.
É pegar o tradicional e inovar o tradicional. É nesse sentido? Não necessariamente, né? Eu acho que o tradicional ele também é uma coisa que é engessada. Eu acho que é ressignificar os processos e o uso que a gente faz dos diferentes materiais e pensando nisso, que tem ali indivíduos e relações acontecendo, né? Tem a tecnologia, tem as pessoas, tem a relação que se estabelece e o que se constrói a partir daí. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, no ar o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. E nós estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. Vamos fazer um parênteses, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora. Vou dar uma boa tarde aqui para o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Doutor Fernando, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e aos demais participantes do programa. Doutor Fernando, vamos falar sobre o seguinte: a Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara dos Deputados, desculpe, Arthur Lira, disse ontem que o projeto de lei que busca regulamentar a atividade de plataformas digitais para impedir as chamadas fake news está longe de uma solução e que ainda são necessárias mais conversas e negociações sobre o tema. Estamos falando, claro, do projeto de lei das fake news, projeto muito polêmico. Governo e oposição alegam ainda as mesmas coisas, os argumentos são os mesmos. A gente viu aí na semana passada, saiu da pauta e, pelo andar da carruagem, pelo movimento aí do andor, não vai voltar tão cedo, né? As alegações ainda são as mesmas? Mauro, sim, as alegações me parece que ainda são as mesmas. A oposição realmente está fazendo um trabalho grande contra esse projeto. Também houve as manifestações das plataformas contrárias ao projeto, pedindo mais debates, um amadurecimento maior da sociedade civil em torno do projeto, em torno das questões que estão no projeto. E, com certeza, a polêmica ainda vai continuar até o momento, até depois da aprovação desse projeto, se ele vier a ser aprovado. Tem questões altamente discutíveis, não estou dizendo se corretas ou não, mas uma delas é a própria criação de um tipo penal que fala da questão que criminaliza a conduta de divulgar a desinformação em ambiente em relação a eleições. Tem a questão da agência reguladora. Então, são questões que, para um lado, que hoje se diz protetor da liberdade de expressão, são questões que certamente podem afetar um lado do campo político. Deve ter solução ainda esse ano, mas como ainda esse ano? A gente está em maio, é que as coisas vão acontecendo lá no Congresso Nacional, a gente vê assuntos que são esquecidos porque entram outros na ordem do dia literalmente, né? Na ordem do dia da imprensa, a gente começa a debater outras questões e isso tudo vai ficando para trás. Aí falamos, nossa, mas tem meio ano pela frente ainda, mas tudo é possível, pode não dar tempo, né? Com certeza, Mauro, até porque esses projetos de lei eles precisam, parece que, de um ímpeto, né? A sensação para quem interessa o projeto de que ele vai ser aprovado. Colocar o projeto em pauta, colocar ele para votação e sofrer um revés pela rejeição do projeto é um revés sem tamanho para o governo quando ele encampa o projeto, quando ele diz que isso é de interesse dele. E o governo não tem só esse projeto como prioritário, a própria reforma tributária que deve caminhar, o ministro da Fazenda, o presidente do Senado colocaram isso como pautas prioritárias deles, podem talvez, dentro do governo, ter uma realocação de prioridades, uma reorganização de prioridades, e esse projeto eventualmente nem ser colocado para votação nesse ano, apesar da importância dele para a democracia brasileira e mesmo para a importância dele enquanto para a nossa sociedade como um todo. Há a possibilidade das alegações se inverterem, o que hoje a oposição alega, o governo passar a alegar e vice-versa? Sabe por que dessa pergunta, Fernando? Por conta do que está acontecendo em relação à CPI, a implementação lá da CPI dos atos de 8 de janeiro.
o que a oposição pensava já não pensa mais, quem pensa é o governo e vice-versa. Veja, Mauro, eu não sei, eu não sei se isso facilmente aconteceria, mas eu gostaria de trazer um artigo muito interessante escrito pela Renata Cafardo no Estadão no domingo, em que o título é Censura de Livro e Algoritmos. Teve um deputado do PL de Goiás, o Gustavo Gaia, que diz que esse PL é o PL da censura. Tá? E ele debateu nas redes sociais contra o PL. Mas, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele advogou, no sentido de defender a ideia, de que o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que já foi até traduzido para vários idiomas, não sei se os nossos ouvintes ou os demais participantes já leram esse livro, ele defendeu a ideia de que esse livro tinha que sair do vestibular das universidades, porque parece que estava na lista de livros de algumas universidades, e no caso da Universidade de Rio Verde de Goiás. E saiu o livro. Assim, um livro sair de uma lista porque você é contra as ideias que estão, ou o discurso, ou o pensamento que está nele, isso me parece muito mais censura do que um projeto de lei. Então, quando você fala de trocar os papéis, são essas ambiguidades que quem é contra o projeto parece não notar. Sim, no caso aqui do deputado Gustavo Gayer, ou seja, ele entende que regulamentar as redes sociais é censura, mas pedir ali a retirada do livro do vestibular, isso não é o caso, deixa de ser, né? Não, isso não é censura. Essa é a ambiguidade. Para ele. Sim, sim. E Muito um bem, livro que já doutor. foi traduzido para não sei quantas línguas e já virou filme. Sim. Eu receberia as piores notícias dos seus lábios. É uma obra já premiada, né? Não é isso? Sim, é um livro lindo, é bem bonito o livro. Acho que a Ana Paula Yazbek, pela reação dela, já leu o livro. A Cris Frade também, talvez. Não sei se você já leu, é um livro muito bom. Ganhou o prêmio Jabuti, se não me engano. Ana Paula, quer falar alguma coisa, né? É que eu acho que essa discussão, às vezes, ela cai para uma coisa muito rasa, né? Assim, eu acho que a gente tem temáticas que são temáticas sensíveis que a gente precisa tocar no antirracismo, no combate à homofobia, ao machismo, e isso tudo, muitas vezes as pessoas elas vão levando para aquele campo que eles chamam de mimimi. Essas temáticas a gente precisa, sim, discutir enormemente isso, porque a gente vive num fosso de desigualdades e que pessoas morrem por causa do machismo. O feminicídio é um crime absurdo que acontece diariamente, né? O racismo, e assim vai. E muitas vezes é dito como combate à liberdade de expressão, coisas que são extremamente equivocadas, né? Então, eu acho que a gente precisa muito discutir isso e saber fazer a leitura da literatura. Acho que falta educação, falta escolaridade, né? Uma boa escola para a gente poder... Não precisa gostar dessa literatura, mas você pode ver valor na literatura. A questão é essa, né? Bom, a gente vai se despedir aqui do doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Obrigado pela palavra aqui com a gente hoje. Uma boa semana aí para você. A gente volta a se falar na semana que vem. Eu que agradeço, Mauro. Um abraço a todos e fico sempre à disposição para novos convites. Obrigado, doutor Fernando. 12h43 agora, programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema. Cris, o contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento infantil, já que estimula hábitos de vida saudáveis, a prática de exercícios físicos e, sobretudo, o bem-estar emocional das crianças. E por que não juntar essa vivência ao aprendizado tradicional? É o que faz o projeto Plantando o Saber, que é seu, né? E que usa a natureza para ensinar matemática, história, geografia, ciências, português e outras matérias fundamentais para todos os estudantes. Como é que funciona o projeto Plantando o Saber, Cris? Bom,
Primeiro, eu preciso dizer que eu nasci na roça, né? Eu nasci em uma chácara, então essa paixão vem desde a infância. O objetivo desse projeto é levar para as crianças um pouco, talvez, do que eu experimentei na minha infância. Então, eu sou professora já há mais de 20 anos, e nos últimos 8 anos eu venho trabalhando com educação ambiental, com práticas ambientais. Esse projeto leva para dentro das escolas, independente de ter áreas verdes ou não, esse contato com a natureza. Como eu falei da experiência do feijão há pouco, as crianças, nós somos natureza. As crianças gostam de brincar, as crianças precisam brincar, as crianças precisam estar do lado de fora, elas precisam experienciar coisas que talvez, se elas não experienciarem na escola, não farão isso em outro lugar. E a escola, independente do quintal que tenha, o quintal é um grande educador. Então, o projeto Plantando Saber veio dessa vontade de proporcionar para as crianças um pouco do que eu vivenciei, mas também reconectar criança e natureza, mostrar que ali fora acontecem coisas incríveis. Muitas vezes eles veem apenas nos livros. Por exemplo, quando a gente fala da metamorfose, né? Quando a gente fala da lagarta que se transforma em borboleta, muitos livros trazem isso, mas quando eu posso plantar na escola, ou ter em um vaso, não precisa ser necessariamente numa horta, mas plantar em um espaço uma planta que eu sei que vai atrair a borboleta, que ela vai depositar ali os seus ovinhos, que nascerão as lagartas e que as crianças poderão acompanhar todo esse processo, eu tenho certeza de que eu vou trazer algo que é encantador. E com certeza, se é encantador, se tornará inesquecível. E às vezes, numa brincadeira dessa, você está trabalhando tempo, você está trabalhando, tem aquela planta, qual é o nome da planta, qual é a origem da planta, a lagarta nasceu, ela saiu, eclodiu o ovinho, ela nasceu, quantos dias ela vai ficar ali comendo a folha? Então, tem geografia, tem matemática, tem muita coisa envolvida. Eu tenho aqui, por exemplo, um saquinho de semente. Atrás, no saquinho de semente, tem escrito como plantar, a profundidade de uma semente, o espaçamento entre uma semente e outra, tem que época do ano plantar, tem os meses do ano que é melhor o plantio, então aí está cheio de matemática. Então, assim, muitas vezes, está presente, está ali, mas a gente não sabe. Então, o projeto Plantando Saber traz essa ideia de trazer o simples, de trazer o encantador e envolver o conteúdo. E para fechar a minha fala, eu trouxe aqui um experimento também que eu estou fazendo na escola essa semana. Ao invés do feijão, eu tenho aqui o milho. O milho, muitas vezes, se você pergunta para a criança se ela come semente, ela diz que não come, né? E aí o milho é uma semente. E aí eu tenho aqui, ó, o milho germinando na própria espiga. Então, quando a gente fala de tecnologia, de simplicidade, de poder levar para as crianças todos esses conteúdos, mas de uma forma encantadora, é esse tipo de educação que eu estou falando. A gente traz a natureza para dentro da escola e não precisa necessariamente ter uma área verde grande, ter um espaço grande para que possa mostrar vários elementos. Às vezes, com algo muito simples, muito pequenininho, você consegue mostrar coisas incríveis. A ideia é essa do projeto Plantando Saber. Como é que se mede, Cris, essa proposta da natureza como ferramenta pedagógica, por exemplo, na matemática, como você explicou, o resultado disso no desempenho do aluno em matemática? Claro, se ele entender bem, se ele aprender bem, já se viu que deu resultado, né? Mas como é que isso é passado do aluno para o professor? Como é que ele transmite que o conhecimento, o aprendizado foi melhor a partir disso? Muitas vezes esse resultado ele não vai estar num papel, com uma nota, com uma menção lá, esse resultado de que ele aprendeu ou não. Mas a aprendizagem se dá, essa aprendizagem se dá e essa avaliação se dá diariamente o tempo todo, a cada atividade. Por exemplo, eu tenho aqui um pé de abacate que germinou aqui dentro de um potinho com água. As crianças vão acompanhando isso dentro da sala de aula e ali, aonde está aquele pé de abacate, tem uma lupa, tem uma régua, tem uma fita métrica. Então, você vai sugerindo, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, mas as crianças vão aprendendo a acompanhar tudo aquilo. E no dia a dia, você vai acompanhando o envolvimento das crianças, você vai vendo o quanto eles estão assimilando, e muitas vezes esse resultado realmente não está descrito em nenhum lugar, mas você percebe por todo o envolvimento que eles demonstram. Faltando 11 minutos para 1h agora, o programa Gente que Fala prossegue aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, ONTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Para falar sobre o seguinte agora, Lisandra,
Você está lançando o livro Não Nascemos Filhos, Nos Tornamos. Essa obra fala sobre temática da adoção e defende que toda criança tem o direito de ter uma família e ser amada, superando todos os preconceitos. Hoje, no Brasil, há quase 8 famílias interessadas para cada criança que precisa ser adotada. E mesmo assim, a fila é longa, porque 26% dos candidatos desejam crianças brancas, 58% querem que elas sejam menores de 4 anos de idade, ou que elas tenham menos de 4 anos de idade, e 61% não aceitam adotar irmãos, e ainda 57% buscam crianças sem nenhuma doença. A impressão que dá, porque na teoria, né, tem muitas famílias interessadas para uma criança que precisa ser adotada, mas na prática o resultado não aparece em adoção mesmo, né, Elisandra? É isso mesmo, Mauro. Nós temos aí em dados gerais, hoje nós temos 5.000 crianças disponíveis nas instituições de acolhimento para adoção. Em contrapartida, nós temos aí 33.000 famílias que estão aí querendo se tornar efetivamente pai ou mãe dessas crianças. Esses dados, eles não batem justamente pela dificuldade de se aliar aí à busca do filho ideal, ou seja, crianças brancas, menores de 1 ano de idade completa, quando não recém-nascidas, e sem qualquer tipo de deficiência. E alinhar aí o encontro do filho real, ou seja, aquelas crianças que efetivamente estão disponíveis para adoção. Quem são essas crianças? 90% delas hoje têm mais de 4 anos de idade e são majoritariamente, mais de 70% são pretas ou pardas. Então, encontrar um equilíbrio para poder minimizar a busca do filho ideal e o encontro do filho real é que tornam aí essas estatísticas realmente preocupantes no nosso país. Então, a gente tem que promover uma reflexão sobre isso, porque promover também uma sensibilização e uma conscientização. Nós não podemos romantizar a adoção. A adoção não é uma gestação biológica, em que você espera ali 9 meses e vai para o hospital e sai com a criança nos braços. Não é isso. Nós estamos falando de crianças que já estão nascidas e que muitas vezes estão nessas instituições por 5, 6, 4 anos, enfim, esperando aí serem encontrados. Então, esses dados, eles revelam, na verdade, Mauro, uma dissociação, uma discrepância do discurso da prática. Você vê que 90% dos pretendentes à adoção, no momento de se habilitar ao processo de adoção, eles dizem serem diferentes da raça. Mas nós temos aí que apenas 5% das crianças adotadas no Brasil são negras. Então, há algo realmente conflitante que precisa ser refletido, precisa ser debatido, para que a gente possa reduzir essa desigualdade, esse abismo nas instituições de acolhimento no Brasil. O sistema de adoção existente no Brasil, ele está funcionando adequadamente? Ele consegue promover, de fato, o encontro entre as famílias interessadas e as crianças que estão precisando ser adotadas? Sim, ele funciona perfeitamente, as bases de dados ali são bem consolidadas. O problema é realmente com os pretendentes. É que no momento de se habilitarem ao processo, eles manifestam, eles escrevem aleatoriamente, mas na prática, aquilo que é manifestado, ou seja, aquilo que é dito, que é proferido, ele não se torna realidade. Então, o problema não está no sistema, não está no operacional, está realmente no desejo dessas pessoas. Pessoal, 12h54 agora, perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou pedir brevidade para vocês, por conta do nosso tempo. Tem uma pergunta aqui que está no seu tema, Lisandra, é da Patrícia Mendes, ela está no Facebook. Patrícia Mendes, ela pergunta se as dificuldades para adotar uma criança no Brasil abrem caminho, de alguma maneira, para crimes como o tráfico de crianças. Então, Patrícia, eu concordo que em certas partes o processo ele poderia ser menos burocrático, mas nós estamos avançando muito.
O problema, a dificuldade realmente maior está em alinhar a expectativa desses pretendentes, porque eles romantizam a adoção, eles buscam na adoção uma expectativa que não condiz com a nossa realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Veja, crianças brancas, elas são tidas como objeto de desejo. Se nós fizermos um ranking nas vagas da infância e da juventude no Brasil, em que há um maior número de deferimento de sentenças, ou seja, de processos de adoção, nós vamos ver que o número de pretendentes, de pessoas que se habilitam, é muito maior nos estados do Sul. Por quê? Por conta da colonização europeia ali. Então, as pessoas acreditam que a chance de ter êxito em adotar uma criança branca vai ser maior nesses estados do Sul, e elas vão e se candidatam ali, e quando, na verdade, a adoção de crianças e adolescentes, as crianças hoje que estão disponíveis nas instituições, elas representam a massa da população brasileira. Qual que é a massa da população? Minha gente, é formada por gente preta e parda. Esse é o nosso povo. O povo brasileiro foi constituído da herança africana. Então, assim, não é que a burocracia acaba incentivando o tráfico internacional. Na verdade, que bom que tem hoje a adoção internacional e é muito incentivada no país. Sabe por quê, Patrícia? Se não fosse a adoção internacional, crianças pardas e pretas, elas teriam a chance ainda muito menor de serem adotadas, porque muitos pesquisadores aqui no Brasil consideram esses perfis como inadotáveis. Então, nós precisamos de refletir para além dessas estatísticas, entender que por detrás desses números, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes que sonham, que esperam ansiosamente serem colocados em uma nova família e aí terem a sua oportunidade de vida, né? Respondida a pergunta aqui, então, para Patrícia Mendes. Com brevidade, Ana Paula, o Jaime do Jardim Bonfilholi. Jaime, aqui, obrigado pela pergunta também. A expansão do uso da internet por adolescentes, pergunta ao Jaime, estaria gerando muitos jovens solitários virtuais e já interferindo nas relações interpessoais? Ana Paula? Então, já existem estudos que têm olhado para isso, né, Jaime? E, de fato, as redes sociais, elas criam aí uma vida tão fantástica, com tanto sucesso, com tantas coisas incríveis que acontecem, num momento em que os jovens eles estão na constituição aí da sua subjetividade e se percebendo aí como pessoas e vivendo todas as crises e marcos aí de crescimento, muitas vezes isso gera frustrações, e essas frustrações elas precisam de interlocução, e aí eles estão fechados. Então, bate lá na porta do seu filho, da sua filha, e senta ali, e fica em silêncio, mas um silêncio pactuado, que isso vai ser positivo, sendo breve, como foi pedido, né? Cris, bem breve, poucos segundos. A Juliana Rocha pergunta, ela está no Instagram, e pergunta quais são as suas dicas emergenciais para os pais paulistanos cujos filhos têm pouco contato com a natureza. Bem rapidinho. Na hora do almoço, tá cheio de natureza. Na hora do café da tarde, na hora do café da manhã, as frutas, as sementes, as cascas, os seus formatos, da onde vem, que cor tem, qual é o nome. Tudo isso pode ser falado para uma criança durante a alimentação para que eles possam se conectar com a natureza, bem rapidamente. Apareceu pouquíssimos segundos, acompanhando a gente aqui pela UTV, o Lucas Monteiro. O melhor aluno, ele pergunta, é aquele que menos pergunta, é o que mais pergunta ou o meio termo entre eles? É o que mais pergunta, né? Esse aluno ele está com habilidades socioemocionais em cima, ele tem curiosidade. Obviamente que isso depende do perfil de cada estudante, mas aquele que mais pergunta, eu acho que é o melhor aluno. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, essa conversa sobre educação. Agradecimento a vocês em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje a educadora Ana Paula Iasbeck, a jornalista e escritora Lisandra Barbiero, a pedagoga e educadora ambiental Cris Frade e o empresário, professor e palestrante
Fabrício Garcia. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã a partir do meio-dia com o programa Gente que Fala. Você fica agora aqui na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com o Lucas Neto apresentando o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um abraço a todos. A gente volta então, portanto, amanhã a partir do meio-dia ao vivo, 1h em ponto. Tchau.